esse vídeo e eu vou contar a história que eu viajei de avião. Então, gente, a história que eu viajei de avião foi bem assim. Eu estava lá no céu, lá. Na verdade, a gente tinha programado uma viagem para São Paulo. E daí a gente decidiu ir de avião. E daí não foi a nossa primeira vez, eu já fui um monte de vezes para São Paulo. Então, gente, quando eu fui para São Paulo, fiquei bem feliz. Arrumamos um hotel bem legal e ficamos lá. E daí chegou a hora da gente ir embora. E daí a gente fez o check-out, deu um monte de coisa, mas continua a história bem longa. Eu passei uma semana lá em São Paulo. E daí a gente fomos no shopping, compramos algumas coisas. E daí a gente até fomos em uma igreja. Lá, se a gente é óbvio que a gente é crente. Deus, a gente é de Deus lá, ó, lá no céu. Então, gente, aqui eu tô aqui no meu vídeo, caso que eu faço meu vídeo de histórias. É óbvio, eu faço meus vídeos de história para vocês verem e se interessarem. Então, gente, aqui no meu vídeo de história, eu gravo conteúdos para vocês. Eu espero que vocês gostem, caso que eu trabalho muito. E ó, gente, aqui no meu vídeo essa história aqui eu já disse a história de São Paulo. E daí lá no negócio lá de São Paulo lá, deixa eu contar com mais detalhes. A gente chegou de avião lá, descendo do avião, ficamos lá uma semana, pedimos um Uber, fomos lá pro hotel. Daí quando a gente chegamos lá pro hotel, a gente fomos lá pro quarto. E daí, gente, depois daí a gente foi lá pro quarto lá. E daí, gente, a gente decidiu dar uma saidinha pra fora. Pode ir lá? Daí quando a gente decidiu dar uma saidinha, a gente fomos lá para um cabeleireiro. E daí, gente, quando a gente fomos lá pro cabeleireiro, depois do cabeleireiro, a gente fomos lá pro hotel lá. Daí no dia final, quando a gente fomos embora, minha mãe pegou uma marmita, que era o penúltimo dia que a gente ia ficar. E daí, gente, naquele penúltimo dia, eu aproveitei pra mim brincar. Minha mãe comprou um monte de roupa. E além que daí, no dia do meio, a gente fomos lá pra Feicom. Pra quem não sabe, é uma loja em São Paulo, que é uma loja comercial. E
e lá naquela loja comercial tem coisa bem legal, até tem brinde lá, e carro e qualquer coisa lá que se encontrar. E essa história aqui da Feicom, eu estou contando pra vocês, pra vocês saberem. E daí, passamos uma semana lá, que daí uma da semana a gente tinha perdido a luz. E a gente ligamos lá pra ele, lá pro cara da luz, lá pra arrumar a luz. Eu liguei lá. E daí, quando a gente fomos fazer o check-out, eu fiquei muito triste, porque a gente ia embora. E daí, a gente fomos embora, fizemos nosso check-out, pegamos um Uber e fomos pra casa. Daí, durante a viagem, que durou 8 horas, eu fiquei brincando de um negócio lá. Que é um negócio que a gente faz um negócio com a mão que parece uma boca, que daí vai comendo tudo e coloca na janela para parecer que tá comendo tudo. E daí, durou 2 horas lá, eu fingindo que tinha uma boca que tava comendo tudo. E daí, quando tava comendo tudo, daí durou 2 horas de viagem. Quando chegamos em casa, na verdade a gente nem chegamos em casa, a gente fomos pra um restaurante lá e passeamos, tomamos um sorvetinho bem gostosinho. Quem não gosta de sorvete, né? Um sorvetinho bem gostosinho. Ai, aqueles sorvetinhos. Me deu uma fome. Não vou comer. Não vou comer. Não vou comer esse sorvetinho. Não vou. Bom, então, gente, voltando aqui pro negócio que a gente tava fazendo. E daí, quando a gente chegamos lá, a gente fomos pra uma sorveteria, passeamos, fizemos um monte de coisa de legal, parando no parquinho, compramos um monte de coisa. E daí fizemos grandes coisas. E daí, gente, ao longo, daí fomos no mercado. E aqui é tudo em Toledo. Mas o que interessa é lá em São Paulo. Que daí foi bem legal. Até a gente viu uma banda lá de rima lá, que um cara ficava fazendo uma batalha de rima lá, que era um cara de canal, que fazia canal lá de rima lá. Então, gente, a gente fomos lá e até tinha uma praça gigante lá, que daí a gente levamos o meu tablet pra buscar uma capinha lá, cara, que daí minha capinha eu não tô satisfeito. E daí, lá, compramos lá a capinha e fomos lá pro shopping. Daí até tinha um negócio lá de comércio lá, que daí era um negócio lá que era um negócio de política lá, que era da prefeitura lá, porque era um negócio de repórter, que daí, caso que eu nunca tinha visto, e foi lá em São Paulo, aquele dia lá, que eu vi, e eu fiquei bem legal, assim dizer, que daí, depois a gente fomos pro shopping, e daí no último dia foi bem legal. Aproveitamos, fomos em uns brinquedos gigantes, pegamos umas fichas, fomos em uns brinquedos bem legal, gigantes, comemos uns McLanche feliz, bem gostoso. E
E daí, depois, a gente... E daí, naquele último dia, era de noite. Daí a gente... E daí, a gente fomos embora lá. E daí, na verdade, gente, temos que acabar o vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Então, gente, tá acabando esse vídeo. Até mais, gente. Espero para a parte 2, caso que eu vou fazer uma parte 2 para continuar essa conversa aqui de São Paulo. Então, gente, assista a parte 2. Se inscreve no canal, deixa o like. Então, gente, até mais, gente. Aproveita esse seu dia. Tchau, tchau.